Olá, crianças, tudo bem? Eu, professor Nilton, do quarto ano, eu, a professora Rosimeire e a professora Priscila, preocupados com vocês aí, dando esse apoio, estaremos juntos aqui. Você sabe do momento que a gente atravessa, então vamos fazer juntos essas atividades. Aqueles alunos que estão vindo presencialmente também terão que prestar atenção, se for preciso, pausa, volta, reflita, tá? Aí associa algumas coisas que a gente está... Por exemplo, hoje, você tem que associar um texto a um outro texto, perceber essa inter-relação em língua portuguesa e matemática, ciências. Então a gente percebe muito essa inter-relação. Esse texto de hoje, por exemplo, ele é o seguinte, o título dele, ele está na aula 10, sequência didática 1, na aula 10, as frutas e os doces do sítio. Então a gente já tem aqui, vou até mostrar, mas vocês têm aí na página 94, das crianças, 94 e 95, vocês terão aí, tá bom? Tudo bem. Então, quando a gente fala as frutas e os doces do sítio, a gente pode pensar algo ligado, por exemplo, a uma receita, certo? Então, exatamente, doce de laranja, doce de abóbora. Lendo de forma breve para poder explicar para todos vocês, para a aula não ficar muito longa, muito extensa, e vocês voltarem quando é necessário, para vocês pararem para aprender isso aí, tá? Doce de laranja, por exemplo, o que vamos aprender? Nesta aula vamos resolver problemas matemáticos. Então, os problemas matemáticos, eles são resolvidos de forma tranquila quando você sabe do que se trata. Quando você faz a reflexão correta para saber como resolver. Tia Sandra e tio José Luiz gostam de preparar doces com os produtos do sítio, para fazer doce de laranja e de abóbora. Mas veja os ingredientes necessários, tá? Doce de laranja, tá aqui, 2 kg de açúcar, uma dúzia de laranjas maduras. Então tem aí, tá bom. Se eu estou falando que são 2 quilos, 2 quilogramas de laranja, de açúcar, então percebemos isso aí. Certo? E aqui tem uma dúzia de laranjas maduras, entendeu? Uma dúzia de laranjas. Uma dúzia de laranjas maduras, tá bom? Então tá. Ok? Então nós já estamos percebendo que nós vamos fazer uma continha aqui, certo? Que a gente já está percebendo que vai ter aí algum tipo de desafio, né? Tá, doce de abóbora tem aí 1 kg de abóbora de pescoço cortado em cubos, 600 gramas de açúcar. Então, cuidado, 1 kg de abóbora de pescoço cortado em cubos. Então, 1 kg de abóbora. Aqui já é outro doce. Esse doce aqui é o doce de laranja, certo? Doce de laranja. Certo? É o doce de laranja. O outro doce que eu disse a vocês é o doce de abóbora. Então, nós temos aí a capacidade de imaginar que nós teremos alguns desafios. Então vai vir a situação problema, tá bom? Quando vier a situação problema, vamos ler aqui o doce de laranja, que é mais próximo para ficar um vídeo curto, breve para vocês analisarem. Vai. 2 kg de açúcar. Aí depois vem os desafios. Serão preparadas 3 receitas de doce de laranja e 2 receitas de doce de abóbora. Olha só. Tem aí, a gente vai analisar através deste número. Serão preparadas 3 receitas de doce de laranja, 3, tá? E 2 receitas de doce de abóbora. Escreva as quantidades necessárias de cada item para o preparo dos doces. Então veja bem, já mudou. Você tem uma receita, só que você tem que fazer o quê? Fazer um cálculo, tá? Então calcular aí quanto eu vou gastar. Se para cada doce é aquela quantidade de ingrediente, como faria se fosse o dobro, o triplo, o quádruplo, o quíntuplo, enfim. Ok? Vamos lá. Para preparar, aqui temos 2 retângulos. Vocês irão responder aí, fazer atividade no caderno também e mandar pra gente.
Para preparar 3 receitas de doce de laranja. 3. Então nós temos aí. Está perguntando. Quilos de açúcar. Se eu tenho 2 quilos de açúcar, 2 kg, tá? Kg. Quilograma, tá, gente? Crianças, quilogramos, kg. Tá bom? Antes de chegar em 1000, seria gramas, tá? Chegou em 1 quilo, é quilograma. Ok? Kg. Tá, então assim, se eu vou fazer 3, eu tenho que pegar esse aqui, tá vendo? Tem 2, e cada quilo, eu vou 2 quilos de açúcar, eu vou triplicar. Se eu estou falando de 3, eu vou triplicar. O que quer dizer isso? Multiplicar esse 2 por 3. Se eu sei, tá bom, professor, eu sei. Então 3 vezes 2, 6. Se eu não sei quantas vezes, eu vou pegar 2 quilos, cada dedo meu aqui, ó. Eu preciso de 3 doces. 2 quilos, mais outro doce, mais 2, tá vendo? Eu vou dobrar. Depois eu vou triplicar. 4, 2, 4, 6. Então, para cada doce eu tenho 2 quilos. Isso significa que eu terei 6 quilogramas. Então, logo abaixo está escrito 6. Aqui tem um pontinho, vocês viram ver aí. 6 kg de açúcar. Tá bom? 6 quilogramas de açúcar. Certo? Ah, mas aí também eu tenho que ver, porque tem logo abaixo as laranjas. Se eu tenho 3 doces, eu vou analisar também, ver quantos estão pedindo. Laranjas tem 1 dúzia, então fica simples, professor. Então, se eu tenho 2 doces, 2 dúzias. Se eu tenho 3 doces, 3 dúzias. Então ficou fácil. Esse aqui 6, esse aqui 3 dúzias de laranja, certo? Três dúzias de laranjas. É simples, porque trata-se de 1 dúzia. Então, se eu dobro, 2 dúzias. Se eu triplico, 3 dúzias. No caso de cima, não. Eu peguei 2 quilos e tripliquei. 2, 4, 6. Certo? Ou faria um cálculo direto mais rápido. 3 vezes 2, 6, quando se sabe fazer. Tá bom? Quando não usa os dedinhos, usa imaginação, o poder de raciocínio lógico matemático aí de diversas maneiras. Agora tem aí, ó, para preparar 2 receitas de doce de abóbora. Então vocês terão aí o cálculo de receita de abóbora. Tá? 1 quilo de abóbora de pescoço cortada em cubos. Tá vendo? A abóbora de pescoço cortada em cubo, aquela abóbora que tem compridinho aquela ponta, cortada em cubo. Então, 1 quilo. Se eu estou falando que vou preparar 2 receitas, então eu teria quantos quilos? 2 quilogramas. Aí eu tenho, presta atenção, eu tenho aí 600 gramas de açúcar. Então, se eu vou dobrar 600 gramas de açúcar, eu vou pegar e multiplicar por 2, ou seja, 600 mais 600. Professor, eu não sei, lembra daquela multiplicação que eu passei por 10, por 100, por 1000? E tem um vídeo que eu enviei a vocês? Tá lá, 600, 6 vezes 2, peraí, 6 2 vezes vai dar 12. Coloca 0, 0, porque lembra que a gente fez aí? Então a gente colocou 0, 0, ficou 1.200, tá bom? Então 600 mais 600, nós estamos falando de 600, centenas. Então tem 2 zeros. Coloco 12, aí você vai lá e coloca mais 2 zeros. Aí o que você faz? Conta unidade, dezena, centena e põe um pontinho. Lembra que nós falamos de classes? Cada 3 ordens uma classe, põe um pontinho. Então aí vai dar 1.200 gramas, ok? Ou 1 quilo e 200 gramas. Se for aí fazer essa que a gente comenta, que a gente faz a conversão, tá bom? Converter aí gramas em quilogramas, ok? E aí vocês farão sempre pensando em 2 vezes. Olha, 1 colher de sopa de cal virgem. Então você tem 1 colher, eu vou dobrar 2 colheres, é simples. Água para cobrir a abóbora e deixar de molho, aproximadamente, lá em cima tá 2 litros. Então você vai colocar 2 vezes, no caso aí seria 2 mais 2, né?
ou 2 vezes o 2, que daria 4, ok? Paus de canela em rama, lá está escrito 2, então se eu dobro, se eu estou falando que são 2 doces, 4. Cravos da Índia, eram 4 lá em cima, passou a ser 8 cravos. Aí embaixo tem, o último aí, né, essa última linha, está escrito aí na receita, 500 mililitros de água para calda. Então, 500 mililitros eu vou ter que dobrar. Então, 500 mais 500, 1000, certo? 1000 mililitros. Isso quer dizer o quê? 1 litro. Se eu falo mililitros, eu estou falando aí uma fraçãozinha, estou falando aí entre o mililitro, 1 mililitro até 1000. Chegando no 1000, eu realmente estou tratando já dessa unidade aí chamada litro, tá bom? 1000 mililitros vai dar 1 litro. Então, se eu pego 500 mais 500, eu vou usar 1 litro de água para 2 doces de abóbora. Então, eu vou pegar, fazer o cálculo e multiplicar por 2, ou seja, dobrar. Isso é o dobro. O dobro de 1, 2. O dobro de 5, 10. Se eu tenho 500 mais 500, eu não sei fazer a conta, eu pego 5 mais 5, certo? 10. Coloco o número 10, eu vou pensar que eu estou fazendo centena, que é 500, certo? 500 não são 5 centenas? Então tem 2 zeros. Você coloca o 10 e coloca mais 2 zeros. Você vai ver que vai dar 1000 mililitros, ok? Um beijo, boa aula, bons estudos. Estaremos juntos, eu, professor Rosimeire e a professora Priscila com vocês. Tá, quartos anos? Beijão, até mais.